Înălță să fie Domnul stâncă, acum mereu. Bom dia, irmãos. Deus os abençoe. Să binecuvânteze. Que alegria, que felicidade encontrarmos no dia de hoje nessa grande festa espiritual. Promessa já cumprida por parte de nosso Deus, que sempre nos prometia. Glória a Deus. Glória a teu santo nome. Estamos todos cheios de alegria, de felicidade, de emoção, porque no dia de hoje cumpre-se uma promessa maravilhosa que o Senhor nos fez. Faz muito tempo, muitos anos, que Ele dizia que nos prometia que nossa querida irmã nos visitaria aqui, nesse povo, nessa nação aqui na Romênia. E hoje se cumpre essa promessa grande, maravilhosa. Glória a Deus! Slavă lui Dumnezeu. E todos nós sabemos que a partir deste momento, a partir deste instante, não somente nós, os que somos da igreja, vamos receber essas grandes bênçãos por parte de nosso Deus, senão também toda essa nação, todo esse povo vão ser abençoados. A glória, a honra e o louvor Și gloria să sejam sempre para nosso Deus. Eu gostaria, em poucas palavras, resumir para vocês como a maneira de testemunho, algo que o Senhor realmente revelava, mostrava sobre essa grande bênção que estamos recebendo no dia de hoje. E lhes conto, irmãos, que faz pouco tempo, no início deste ano, eu tive um sonho, uma experiência, onde realmente eu pedi ao Senhor, no mesmo sonho, que desejava que a irmã Maria Luísa nos visitasse aqui nessa nação, neste país. Mas também, a maneira do ser humano, eu perguntava ao Senhor, mas Senhor, quando será esse momento? Quando se cumprirá essa grande bênção? E o Senhor, naquele sonho, me disse, na segunda vinda da minha filha, da irmã Maria Luísa, a Europa vai te visitar, vai nos visitar na Romênia. E isso, irmãos, conto-lhes que quando aconteceu o estudo bíblico de Portugal, eu recordava ao Senhor aquele sonho e dizia, Senhor, tu me prometestes isso? E então, eu recordando ao Senhor realmente o que Ele tinha me prometido através do sonho. Porque eu vi naquele instante que a irmã estava visitando a igreja de Portugal, dando o estudo bíblico. E assim recordei ao Senhor realmente o que Ele mesmo tinha me prometido, de que na segunda vinda da irmã aqui neste continente, na Europa, ela iria nos visitar. Então eu disse ao Senhor, Senhor, nesse momento a irmã esteve em Portugal, que é parte desse continente da Europa. Então é a primeira vinda depois que tu me falastes, me dissestes. Então na segunda vinda, quando ela retornar aqui na Europa, terá que nos visitar, porque tu prometestes. E conto-lhes, irmãos, que um mês inteiro depois daquela grande bênção, quando eu vi que sim, teve o estudo bíblico em Portugal, começamos a orar todos os dias. Durante todo o mês, em todos os cultos, irmã, oramos para que você nos visitasse. E funcionou. No dia de hoje, o Senhor nos cumpriu esse grande desejo e, sobretudo, o cumprimento da promessa de Deus, como Ele confirmava e como Ele falava e como nos dizia. Na segunda vinda da irmã aqui na Europa, vai visitá-los. No dia de hoje, que emoção, que alegria, que felicidade desfrutar dessa grande bênção. E, sobretudo, sabemos e reconhecemos que é o cumprimento das promessas da palavra do Deus poderoso. Glória a nosso Deus! Louvores a nosso Deus, louvores ao Todo-Poderoso. Irmã, queremos lhe dizer que nesse país a amamos com todo o coração,
a amamos, a valorizamos, a apreciamos, porque através de você, Deus nos mostrou este caminho, esse evangelho e, sobretudo, nos aproximou dele, através de seus ensinamentos, através de sua forma de ser, assim que todos nós a valorizamos. Muitíssimo obrigada a todos. E nesse momento, também tenho o prazer de apresentar-lhes o irmão Jonier Caro, que é o supervisor das igrejas na Espanha. Vou deixá-los na companhia do nosso irmão Jonier e que desfrutem dessa grande bênção. Irmãos e irmãs, boa tarde. Deus os abençoe. Que alegria estar aqui na igreja. Hoje, 31 de agosto de 2024. Deus está fazendo história aqui com vocês, aqui na Romênia. A igreja hoje vai ser muito abençoada. E eu os convido agora, irmãos, que fiquemos de pé, irmãs também, fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor. Neste momento, vamos pedir a Deus que Ele esteja aqui conosco, nos acompanhando, e que hoje podemos sentir a Sua presença mais do que nunca. E vamos entregar esse culto ao nosso Deus. Pai Celestial, bendito Senhor, Deus da glória, Rei dos céus, Senhor, a Ti queremos dar-te graças por toda a Sua bondade, por Tua misericórdia com todos nós, por nos olhar, Senhor, com esses Seus olhos de bondade, ternura e amor, Senhor, glórias ao Teu nome. Hoje viemos a entregar-te nossos corações e viemos também, Senhor, aprender nesse estudo bíblico em que vamos desfrutar de Ti, Senhor, da Tua palavra, com a nossa irmã Maria Luísa. Esse culto é para Ti, Senhor, queremos entregar-te, Senhor, porque viemos desfrutar de Ti, Deus bom. A honra e a glória seja sempre para Ti, Pai amado. Abençoa, Senhor, manifesta-te, glorifica-te hoje com Teu poder, e no nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus. Bendito seja nosso Deus. Os convido agora que se sente, irmãos e irmãs. Vamos cantar a Deus. Vamos cantar ao Senhor o hino 135, Belas Palavras de Vida. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará
bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bendito e adorado nosso Deus, maravilhoso é o Senhor. Os convido agora, irmãos, que fiquemos de pé, irmãos e irmãs, vamos cantar coros ao nosso Deus e vamos também nos deleitar cantando esse Deus precioso e maravilhoso. Tão grande é nosso Deus e tão misericordioso, por isso merece todo o nosso amor. E vamos cantar o coro 103, que leva por título Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu, nem o sol, nem o sol. Não há Deus tão grande como tu, nem o sol, nem o sol. Não há Deus que faz as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faz as mesmas obras como as que fazes tu. Não pela espada, nem pelo exército, mas com teu Santo Espírito. Não pela espada, nem pelo exército, mas com teu Santo Espírito. E esta igreja se moverá, e esta igreja se moverá, e esta igreja se moverá com teu Santo Espírito. Não há Deus tão grande como tu, nem o sol, nem o sol. Não há Deus tão grande como tu, nem o sol, nem o sol. Não há Deus que faz as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faz as mesmas obras como as que fazes tu. Não pela espada, nem pelo exército, mas com teu Santo Espírito. Não pela espada, nem pelo exército, mas com teu Santo Espírito. E esta igreja se moverá, e esta igreja se moverá, e esta igreja se moverá com teu Santo Espírito. Bendito e adorado nosso Deus. Que maravilhoso cada dia aprender da Bíblia, mas também temos o livro de vivências. Assim como na antiguidade o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas, hoje a nossa irmã nos tem deixado o livro de vivências. Nele, nossa irmã Maria Luísa também nos ensina e nos permitiu ver tudo que Deus fez com ela desde o princípio. Já faz mais de 50 anos quando Deus levantou essa sua igreja. Glória a Deus. Vamos cantar o coro 134. Tu és o caminho.
Bendito é o nosso Deus, irmãos. Deus cumpriu sua palavra. E como disse, por meio da nossa irmã Maria Luísa, que a sua igreja cresceria em nível mundial. Hoje vocês são a mostra disso. Glórias a Deus. Eu quero deixar agora na companhia da nossa amada irmã Maria Luísa. Que Deus abençoe. Maria Luísa, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Que o Senhor abençoe vocês grandemente hoje. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vocês podem sentar. No meu coração já tinha o desejo de vir faz mais ou menos 2 anos. E sempre esteve nos meus pensamentos vir, mas eu esperava a vontade do Senhor. E neste momento eu estava lembrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse para os apóstolos, ele disse: ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando o Senhor disse o mundo todo, o plano do Senhor também estava aqui na Romênia. O plano dele, o Senhor naquela época, ele deu sinais. Ele disse: estes são os sinais que seguirão os que creem. Os que crerem no Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho que significa as boas novas de salvação. Porque as antigas normas de salvação era a lei de Moisés. E as boas novas são o Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor disse que haveriam sinais. Um dos sinais era falar em línguas, não uma língua nativa, mas uma língua dos anjos, línguas celestiais. E outros orariam pelas pessoas que estavam doentes e os curariam e fariam muitos milagres. E dessa forma, cada um dos seres humanos estaria percebendo qual era o verdadeiro caminho que devia andar para chegar até Deus. E é por isso que nós agradecemos o Criador dos céus e da terra. Și al pământului. Slavă lui Dumnezeu. E aqui estamos reunidos, um grupo de corações dispostos para amar a Deus, para seguir o seu caminho, para cumprir os seus mandamentos e logo após ganhar a vida eterna. É isso. O Senhor, na antiguidade, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, aqui eu estou falando com os que já leram a Bíblia toda, não é? Mas ele ia destruir essas cidades e Abraão disse: Senhor, mas tu não terás misericórdia dessas pessoas se houverem justos? Se houver 50 justos nessa cidade, tu os destruirás? E o Senhor disse: mas não há 50. E Abraão disse: mas e se houver 40? Mas não há. E se houver 30, 20, 10? E o Senhor disse: se houverem 10, eu não destruirei a cidade. Porque somente tinha um. Como chamava esse um? Vocês leram a Bíblia. Então vemos como Deus ele tem misericórdia até de só uma pessoa. E nós agradecemos Ele por isto. E hoje, nós estamos agradecendo ao nosso Deus, porque Ele teve misericórdia daqui da Romênia. E o Senhor dará muitas bênçãos. Ele estará dando muitas bênçãos para este país. E para vocês, especialmente, glória ao nosso Deus.
Sim. Então, também vamos cumprimentar com muito carinho todos os nossos irmãos e irmãs que estarão assistindo este vídeo em diferentes lugares do mundo. Nós cumprimentamos todos vocês e que o meu Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui na Romênia, onde os irmãos amam vocês também. Então, muito obrigada. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje. Vocês já sabem como é um estudo bíblico, que são perguntas e respostas. Então, vamos começar com as perguntas no dia de hoje. Sim. Boa noite, irmãos. Draga Sora Maria Luísa, mă bucur Irmã Maria Luísa, estou muito feliz de estar aqui diante da sua presença e também que o Senhor me cumpriu a promessa. Também damos umas boas-vindas a todos que Ele acompanha no dia de hoje. E quero fazer uma pergunta baseada na Bíblia. 1 de João. 1 de João. Que capítulo? Capítulo 1. 1 de João. Capítulo 1. Versículo 5, do 5 ao 9. 1 de João. E esta é a mensagem que temos ouvido dele e vos anunciamos. E anunciamos: Deus é luz e não há treva alguma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Minha pergunta é, ou as perguntas, ter comunhão com Ele. E também o que significa ter comunhão uns com os outros. Por favor, nos explica, irmã, o que significa isso. Ter comunhão com Deus é estar com Deus, viver com Ele, andar com Ele. E como nós sabemos que estamos andando com Deus, como nós sabemos que temos a Deus? Porque as nossas obras, as nossas ações nos dizem que estamos com Ele, porque temos aprendido a Sua palavra, cremos nele, temos praticado e estamos praticando os Seus mandamentos e temos nos afastado. E ao nos afastar do pecado, Ele tem nos dado o Seu Espírito Santo, Ele nos tem feito promessas, Ele se manifesta de uma forma extraordinária nas nossas vidas. Ele fala conosco por meio de sonhos, de visões, de revelações, de profecia. Ele faz milagres, Ele tem feito curas, Ele deu paz e felicidade para as pessoas. Isto nos faz saber que estamos andando com Deus, que temos a Deus. Então, quando eu estou com Deus, eu estou tentando agradá-lo sempre em tudo e ter misericórdia das pessoas e compaixão e amar as pessoas e ajudar as pessoas e orar por elas.
Então eu estou fazendo isso. Isso também é comunhão. Todos estamos em comunhão porque acreditamos no mesmo. Porque nós temos crido num Deus que se manifesta em espírito. Nós cremos no Deus do qual fala a Bíblia. Nós estamos aqui buscando dele e aprendendo as coisas dele. Isto é comunhão. Isto é ter comunhão. Eu creio no que você crê. E sabe por que eu sei que eu creio no que você crê? Porque nós estamos aqui. Então temos comunhão. Porque os meus conceitos são os mesmos conceitos que você tem. A minha forma de amar a Deus é a mesma forma como vocês amam a Deus. O meu desejo de agradar a Deus é o desejo que vocês têm de agradar a Deus. Então é isso a comunhão, é essa a comunhão, que nós concordemos com muitas coisas. Porque temos comunhão, estamos nos comunicando mutuamente, reciprocamente estamos nos comunicando. Você quer seguir a Deus? Eu também quero seguir a Deus. É essa comunhão. E então, com Deus, acontece a mesma coisa. O Senhor quer que nós sejamos bons, justos. E por quê? Porque Ele é bom e justo. Aí está a comunhão. Aí estamos nos comunicando e temos o mesmo sentimento que Ele, o mesmo pensamento que Ele, o mesmo amor que Ele. O mesmo amor que Deus tem com todos, eu também deveria sentir por vocês. É isso o que chamamos de ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Sim, irmão. Bom dia, irmã. Que o Senhor abençoe. Hoje, no dia de hoje, na igreja de Bucareste, todos nos sentimos muito privilegiados e também muito abençoados de estar diante da sua presença, a apóstola e a profetisa de Deus. Quero fazer uma pergunta baseada na Bíblia e no Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 15 ao 16 e 17. Depois de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta meus cordeiros. Tornou-se a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu de que lhe dissesse pela terceira vez: Tu me amas? E ele lhe respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Sabemos que todos estamos em dívida com Deus, e o Senhor sempre repetia a Pedro a mesma coisa 3 vezes, em 3 ocasiões. Se me amas, apacenta minhas ovelhas. E entendi que esse significado é se ocupar do trabalho espiritual e pastorear o rebanho de Deus. Este caminho nos recorda da importância de servir a Deus e nos dedicar a Deus toda a vida. Os que têm o chamamento de Deus, conhecendo a doutrina, vemos que às vezes nos falta algo. Podemos dizer que nos falta a dedicação para demonstrar ao Senhor que o amamos verdadeiramente, ou é somente um temor diante de Deus
sobretudo sobre esse compromisso para se encarregar o trabalho espiritual. Considera que é um obstáculo que nos impede é o materialismo que está em nós ou outras prioridades que temos nessa vida antes da prioridade às coisas de Deus. Aqui nós vemos que Pedro não tinha materialismo, não tinha esse materialismo, mas o Senhor repetiu 3 vezes se ele o amava, e Pedro respondeu que sim, porque o Senhor deu para Pedro a responsabilidade de pregar para os judeus. Para os judeus, Pedro pregava o evangelho para os judeus, enquanto Paulo ele pregava para os gentios, quer dizer, para as outras nações que não eram judeus, que não eram do povo de Israel. E aqui o Senhor ele já estava dando ordens para Pedro que ele deveria ficar responsável pelas suas ovelhas ou pelos seus cordeiros, que eram os judeus que iam acreditar no Evangelho, que estariam crendo no Senhor, e ele devia se ocupar nisso. Mas se nós nos separarmos deste assunto, falando sobre o materialismo, realmente os seres humanos são escravos do materialismo. Os seres humanos são escravos do materialismo. Os seres humanos se apegam à noção que eles têm que viver bem, que eles têm de ter saúde e trabalho e dinheiro. Eles têm que comer e beber, eles têm que pagar o aluguel, têm que ter o dinheiro para fazer os pagamentos das despesas da sua moradia. O ser humano, ele se preocupa muito com ele mesmo, mas ele não pensa mais além. Ele não pensa em Deus, nem pensa nos outros. Ele pensa só nele mesmo. E isto é materialismo. Então, há um defeito exagerado em algumas pessoas que são materialistas demais. Elas se tornam avaras, ambiciosas, egoístas, e elas querem tirar dos outros, roubam e fazem fraude, guardam dinheiro e querem continuar guardando ainda mais dinheiro. E querem ter muitos milhões, muito dinheiro. E isso é um materialismo exagerado. Então as pessoas se esqueceram de Deus. E o Senhor, ele diz que o ser humano se esqueceu de mim porque se tornaram materialistas. Eles só pensam neles mesmos, só pensam em encher os seus estômagos, mas não pensam nas coisas espirituais, não pensam na vida eterna, não pensam no mais além, não pensam nem meditam nos mandamentos ou estatutos que Deus colocou na Bíblia para que toda a humanidade ficasse sabendo e quisesse abrir pelo menos uma parte do seu coração para buscar as coisas de Deus e para agradecer ao Criador. Então a humanidade se esqueceu do Criador. Se esqueceu. E esse é o materialismo, a ciência, a tecnologia. Deus deu muita inteligência para o homem, para ele inventar muitas coisas. Mas os homens se acham deuses, se acham poderosos, se acham que são o máximo, porque eles inventaram alguma coisa, mas se esqueceram de Deus. E não reconhecem que toda essa ciência e esse conhecimento
E todas essas habilidades ou capacidades que Deus deu para essas pessoas, para que eles possam fazer tantas coisas, barcos, aviões, foguetes que voam para outros planetas. Eles não reconhecem que foi Deus quem deu tudo isso para eles. Foi Deus quem lhes deu a capacidade de inventar e transformar a natureza para criar todas essas coisas. Tudo isso se chama materialismo e é por isso que o Senhor disse que ele tinha feito muitas coisas no mundo e na terra para que os seres humanos desfrutassem, mas que eles nunca deixassem de agradecer a Deus e de buscá-lo e de louvá-lo, porque diz na Bíblia que o Senhor é digno dos louvores, mas a humanidade se afastou dele. Somos muito poucos os que nos lembramos de Deus e os que estamos nos esforçando para amá-lo. Mas tudo bem, não vamos ser tão pessimistas, porque com a ajuda do nosso Deus, nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas. Nós vamos abrir os olhos para as pessoas. Vamos dizer, se esqueçam um pouco do materialismo e pensem nas coisas espirituais. Pensem nas suas vidas espirituais. Pensem na vida eterna. Pensem que após a morte há um mundo ainda. Existe um outro mundo, que é de felicidade ou pode ser de tormento. Nós vamos ensinar isso para as pessoas. Tomara que Deus nos permita evangelizar o mundo como Ele disse, para que as pessoas não sejam tão materialistas. Bem, vamos continuar, irmã? Sim? Sim, irmã. Bom dia, irmã Maria Luísa. É uma honra para nós estar na sua presença, diante da filha e da profetisa de Deus, porque todos sabemos que no dia de hoje, aqui, o Senhor está conosco, através de sua presença. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é, em Mateus, capítulo 3, os versículos 16 e 17. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Esse é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Irmã, minha pergunta é, aqui a visão do Espírito Santo em forma de pomba é o que via somente João Batista, ou também viam-no toda a multidão de pessoas que esperavam o batismo em água, que como bênção da parte de Deus? Esta experiência espiritual somente foi vista pelo Senhor e João e alguns apóstolos que estavam com o Senhor. Eles foram as testemunhas disto. O restante das pessoas provavelmente ouviram a voz. Eles têm de ter ouvido, porque era o sinal que Deus estava dando aos que estavam lá presentes, desde João, os discípulos e o restante do povo estavam presentes nesse batismo. E quando o Senhor falou, era para que todos ouvissem e cressem que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo era o enviado de Deus. E o Senhor disse isto porque os seus apóstolos, mais para frente, numa outra parte da Bíblia, eles testificaram e eles disseram que eles ouviram a voz dos céus que disse: Este é o meu filho amado. E nele tem de se crer, é ele quem vocês devem seguir.
Ele é o enviado. Foi o que Deus disse diante de todas essas testemunhas. Então, era como um sinal para que as pessoas não duvidassem. Ninguém devia duvidar. Como hoje, quando o Senhor também dá para nós sinais. Ele faz milagres. E às vezes as pessoas oram e pedem a Deus e Deus ouve e responde e cumpre, porque Ele está mostrando para as pessoas que Ele existe, que Ele é a verdade, que Ele deve ser seguido, que Ele é o caminho, que este é o caminho, para que nós não duvidemos. É o que Deus fez naquela época e Ele está fazendo até o dia de hoje. Ele nos dá sinais para que acreditemos nele. Bem, sim. Deus abençoe. Damos-lhe uma boa-vinda tanto a você como aos que te acompanham hoje. Estamos muito agradecidos com Deus e com você por sua visita aqui na Romênia. Deixe-me expressar-lhe meu amor e a admiração que sinto por você, pela forma como nos aproxima cada dia mais de Deus. Hoje quero testemunhar que a sua visita é uma promessa cumprida do Senhor. Desejo fazer-lhe uma pergunta baseada no livro de Vivências, no capítulo 3, onde se fala sobre o início da igreja. Minha pergunta se encontra na página 42, onde se menciona que chegou na casa uma jovem chamada Elvira, que participava das reuniões no início da igreja. Minha pergunta é, se na atualidade tem pessoas que chegam a nossas vidas para a bênção e logo se afasta de nós e da igreja, como no caso que se menciona no livro de Vivências. Podemos dizer que Deus as enviou para a bênção nossa? Como podemos distinguir essas situações? Poderia nos esclarecer, nos explicar, por favor? Muito obrigada. Nós podemos perceber facilmente que há pessoas ou situações que vêm à nossa vida, mas que são somente para a nossa bênção. Quer dizer que os outros não recebem os mesmos benefícios, eles vão embora e eles se esquecem. Isso é real, é verdade isto. Mas nós só guardemos a lembrança da bênção que recebemos. Naquela época, eu guardei no meu coração a experiência espiritual que nós vivemos durante esse ano e meio junto dela, tudo que Deus confirmou por meio dela e Ele falou conosco. E é isso que eu guardo até o dia de hoje. E a respeito dela, eu fiquei triste dela ter ido embora. Se passou o tempo, mas faz uns 3 anos eu encontrei ela. E quando eu fiquei sabendo dela, eu fui lá, busquei ela para cumprimentá-la e para perguntar por que ela tinha ido embora, por que ela tinha saído do nosso lado. E ela aí me contou como o diabo realmente colocou armadilhas para ela e colocou tantas armadilhas que tirou ela do nosso lado. Mas ela disse que ela guardou no seu coração tudo que ela tinha vivido junto conosco. E realmente parece que ela se reconciliou com o Senhor. Eu orei por ela e nós estivemos falando umas 2 horas. E ela continuou amando a Deus e reconhecendo que esta verdadeiramente era a igreja do Senhor e a sua obra. E depois dessa reconciliação, eu fiquei muito feliz em vê-la, porque já tinham se passado muitos anos desde que ela tinha ido embora, mais do que 50 anos? Bem, mas ela estava lá. E depois ela morreu, uns 8 meses depois. Ela estava doente e ela morreu uns 8 meses depois de eu ter encontrado ela novamente. Eu acho que Deus deu uma oportunidade para ela e eu fico muito feliz por isto. Por Deus ter dado para essa jovem essa oportunidade. E ela continuou buscando das coisas de Deus, do seu jeito, e depois dela ter se reconciliado com Deus, ela voltou na igreja, ela assistiu por algum tempo, e depois ela morreu. Bem, obrigada. Sim, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa. O Senhor a abençoe. Damos uma grande bem-vinda tanto a você como aos que te acompanham no dia de hoje. É um privilégio estar na sua presença.
Desejo fazer-lhe uma pergunta da Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho e altivez, cessem as palavras arrogantes de vossa boca, porque o Deus de todo saber é o Senhor, e por ele são pesadas as ações. Como podemos entender esta parte da Bíblia? A atitude de arrogância. Observamos muitas vezes pessoas e um fenômeno no qual as pessoas se manifestam ásperas, assim, com um sentimento, uma atitude de arrogância. Os atos, seus comportamentos dizem isso e desprezam os conselhos e se sentem superiores a todos os demais. Recusam os conselhos e tampouco podem, e ainda que lhes traz argumentos sólidos. Como podemos evitar que nosso coração seja afetado dessas atitudes? E como podemos ficar sem reagirmos, sem nos irritarmos diante desses comportamentos? É possível evitar ou é necessário renunciar? É necessário, pode-se renunciar a essas amizades com essas pessoas, mas o que podemos fazer quando essas pessoas observam que nós já não as tratamos igual que antes e vêm falar-nos como se nós somos os que não respeitamos a doutrina? Conhecendo o fato de que nós frequentamos a igreja, como devemos nos comportarmos diante dos que têm este defeito? Lhe agradeço, irmã. O Senhor a abençoe. Não falemos das pessoas no mundo que não conhecem a Deus. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm todos os defeitos. Eles fazem tudo o que é de errado. Mas nós, os que já conhecemos o caminho de Deus e que já nos afastamos do que é errado ou estamos nos afastando do que é errado, nós temos de ter paciência com todas essas pessoas. Não podemos julgar nem criticar, mas, pelo contrário, devemos ter paciência, ficar quietos, não falar da mesma forma com eles. Se eles me fazem uma coisa errada, eu fujo deles, mas eu não vou me enfrentar com eles, porque provavelmente, se essas pessoas ficam sabendo que eu estou numa igreja, eles vão me perguntar que onde está a minha santidade, onde estão as coisas que eu tenho de Deus. E se as pessoas não me conhecem, nós também não deveríamos agir errado como eles agem conosco. Nós devemos ser exemplo, bom exemplo, devemos dar bom testemunho, devemos ser mansos, simples, humildes e ter paciência com as pessoas e responder para eles com respostas suaves, não respostas fortes. Dizer me desculpa, me perdoa, eu devo ter cometido um erro. Sempre nós devemos nos colocar do lado da humildade, da simplicidade, da paciência, para que um dia essas pessoas digam: quem é você? Você é uma pessoa especial, porque você é muito quieta, o seu temperamento é muito tranquilo. Veja tudo o que eu disse para você, como eu te ofendi, e você só sorriu para mim, você só ficou quieto, ficou calado, não disse nada para mim. Então, quem é você? Aí você pode dizer: eu vou na igreja, eu conheço a Deus, e na igreja onde eu vou, Deus fala. E eu convido você para ir na minha igreja. Essa seria a forma de resolver o problema. O restante,
Temos de ter muita paciência com essas pessoas, paciência e procurar a oportunidade de falar para elas sobre Deus. Obrigada. Sim, irmã. Querida irmã Maria Luísa, o Senhor a abençoe. Para a Igreja da Romênia, o dia de hoje é a maior festa e desejamos dizer-lhe que a amamos com todo o coração. Com muito respeito, desejo fazer-lhe uma pergunta da Bíblia. Está no Salmos 86, o versículo 11. Salmos 86, o versículo 11. Ensina-me teu caminho, ó Senhor, caminharei eu em tua verdade. Unifica meu coração para que tema o teu nome. Peço-lhe o favor que nos explique o que representa verdadeiramente, o que significa unificar o coração e ter um coração não dividido diante de Deus. Agradeço-lhe, irmã, por sua resposta. Salmos 86, 11. Ensina-me teu caminho, ó Senhor. Nós pedimos ao Senhor, em oração, sempre, que Ele nos ensine esse caminho reto pelo qual nós devemos andar. Que Ele sempre ensine para nós. Nas nossas orações, nós sempre temos de pedir isso para Deus. Ensina-me teu caminho, me guia pelo caminho reto. É isso. Diz aqui, caminharei eu em tua verdade. Caminharemos significa seguir o evangelho verdadeiro, a verdadeira palavra de Deus. Seguir nela. Fiéis, firmes. Uma coisa firme quer dizer, se isto aqui não estivesse firme, já teria virado. Se fosse de papel, por exemplo, o vento teria feito que voasse e caísse, mas tem um peso, tem uma firmeza. E é assim como a nossa vida espiritual deve ser. Nós devemos ser firmes, estar aqui seguindo este caminho, sem que nada nos impeça na nossa vida, quer seja problemas, quer seja dificuldades. Na Bíblia diz fome, sede, necessidade, tristeza, tribulação, problemas. Que nenhuma dessas coisas consiga nos mexer, nos tirar do caminho que nós estamos seguindo, mas que nós sejamos firmes e continuemos superando todas as dificuldades que podem se apresentar, clamando a Deus sempre para Ele nos ajudar. E quando Ele vê que no nosso coração está a firmeza, está a convicção, está o desejo e o anseio de agradá-lo e de fazer a vontade dele, Deus então nos ajuda. Ele imediatamente vai nos ajudar, e é por isso que aqui quando diz: unifica meu coração para que tema, para que eu nunca deixe de confiar em ti, para que eu nunca deixe de crer na tua palavra, mas que eu siga em frente sempre até o final, até o fim dos nossos dias. É essa a firmeza que nós devemos pedir sempre a Deus para Ele nos ajudar a tê-la. É essa firmeza. Sim, Deus abençoe. Bem, sim, irmã. Bom dia, irmã Maria Luísa. O Senhor a abençoe. Estamos muito felizes e reconhecemos que, bom, por sua presença aqui na Romênia. Se me permite, desejo fazer-lhe uma pergunta da Bíblia em Apocalipse 3,15. Apocalipse 3,15.
Eu conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te de minha boca. Eu pessoalmente entendo dos ensinamentos passados que o Senhor deseja que nós sejamos, uma vez que o temos conhecido e andamos em seus caminhos. Nosso estado espiritual seja quente. Também existe alguns crentes que continuam ser mornos, ainda que depois passem um tempo na igreja. Lhe pedimos, por favor, se pode nos ensinar como podemos sair desse estado e também se as pessoas continuam a ser, até o final da vida, ser mornos, continuam por este caminho na igreja, o que pode acontecer com seus corações? Agradecemos, o Senhor a abençoe. Bem, aqui está a resposta também. Porque diz no verso 14, diz: E escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, isto diz o Amém, quer dizer o que é, a testemunha fiel, que é Cristo Jesus, e verdadeira, o próprio Senhor Jesus Cristo, o princípio da criação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o princípio da criação de Deus diz isto. Diz, eu conheço tuas obras, está falando com uma igreja, com um pastor, com um dirigente, sobre o que ele estava ensinando na sua congregação. Mas o Senhor não estava feliz com o comportamento desse pregador e, ao mesmo tempo, a igreja não estava cumprindo com Deus. E é por isso que ele disse, eu conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Ele cria, mas não cria. Cria em Deus, mas não fazia a vontade de Deus. Ele estava crendo no Senhor Jesus Cristo e provavelmente pregava dele, mas não estava cumprindo os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor são não pecar, não cometer falhas, pecados graves, não mentir, não roubar, não adulterar. Todos esses são os pecados. E diz que o Senhor disse para ele, disse, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, tu és morno. Quer dizer, estás pregando, mas vivendo uma coisa diferente da que pregas. Pregas sobre Deus e dizes que crês em Deus, mas estás fazendo o que é errado. Então Deus considerava ele uma pessoa morna, e por isso Deus lhe disse, como tu não és nem frio nem quente, não és quente nem frio, és morno, eu te rejeitarei. Eu te descartarei, te afastarei da minha presença e perderás a salvação, perderás a vida eterna, perderás as bênçãos. Tudo isso ia acontecer com essa pessoa. E hoje em dia acontece a mesma coisa. Hoje em dia há muitas pessoas que vêm na igreja e vêm na igreja por 5, 10, 15 ou até mais anos. E depois eles voltam novamente ao seu passado, voltam à sua vida no mundo, à sua vida materialista, continuam novamente pecando, fazendo o que faziam antes. São esse tipo de pessoas das quais está falando aqui o Senhor, nesta mensagem que ele enviou ao anjo da Laodiceia, ou ao pregador de lá. Então é por isso que o Senhor disse
que nós devemos ser firmes, que devemos ser fortes e corajosos, como bons soldados, como bons militares, que precisam ser firmes e até dar a sua vida. Os militares, eles têm de se enfrentar às coisas. Se eles recebem um tiro, eles precisam esperar a morte, porque ele é um soldado. Foi esse o compromisso que ele fez. E nós também devemos ser firmes como soldados, porque o inimigo, o diabo, ele vem e tenta bater contra nós e nos tirar das bênçãos de Deus, nos tirar da vida eterna, da igreja do Senhor. É isso o que o diabo faz, então a nossa firmeza é importante. O Senhor Jesus disse: sejam fiéis até a morte e eu darei para vocês a coroa da vida. Tomara que o nosso Deus nos ajude para conseguir isto, e Ele vai nos ajudar se nós temos um bom coração que ama Deus. Bem, vamos com a última pergunta de hoje? Bom dia, irmã Maria Luísa. É uma honra estar aqui na sua presença, da apóstola e a profetisa de Deus. A estimamos e a amamos com todo o coração. No dia de hoje, quero fazer-lhe uma pergunta pessoal, se me permite. Observamos que existem pessoas na igreja que, antes de conhecer a igreja, se separaram. Também observamos que este problema parece que se repete de geração em geração. Por exemplo, a avó se separa e nunca torna a se casar. Com a filha e a neta acontece o mesmo? Ainda que chegam na igreja, oram ao Senhor, o Senhor lhes fala, lhes promete, dizendo-lhe que sim, estão libertadas de maldições, maldições, bruxarias ou feitiçarias. Elas continuam com a mesma situação, ainda que tenham confiança em Deus e não se preocupam, que não tem uma pessoa com a qual podem viver. Observamos que o Senhor lhe promete que vai abençoá-las e que vai lhes dar a pessoa idônea e vão se casar. Mas passa muitos anos e a situação não muda. Minha pergunta é: o que considera que é o caso ou a situação desses exemplos? E também gostaria de saber qual seria a solução. Lhe agradeço, irmã Maria Luísa, por sua resposta. O Senhor a abençoe. Na vida, há tantas coisas que não têm solução pela parte humana, porque nós, os seres humanos, não podemos resolver. É difícil. O único que consegue dar a solução é Deus. Bem, mas também para ganhar a bênção de Deus e para conseguir que Deus resolva muitas das coisas que nós queremos, nós temos de ser fiéis e leais com Deus. E o que a irmã perguntou, eu entendo que a irmã está perguntando que, por exemplo, há uma família onde se apresentam frequentemente os divórcios e as separações. É a sua família, ou quer dizer, a mãe e a filha, enfim. Se isto é uma maldição, talvez pode ser uma maldição, ou são coisas da vida que acontecem. Mas a humanidade, desde Adão e Eva, diz na Bíblia que eles se afastaram de Deus porque o diabo entrou nos corações das pessoas e afastou todos os seres de Deus. E eles se esqueceram de Deus.
E é por isso que diz na Bíblia que Deus enviou um dilúvio e os destruiu e deixou só uma família na terra, e com a família de Noé, novamente formou a humanidade, novamente ficou povoado o planeta, mas eles novamente se afastaram de Deus, se esqueceram. E como eles se esqueceram de Deus, quando nós lemos a história de Moisés, onde Deus fala com Moisés sobre as maldições e as bênçãos, maldições para os que fossem desobedientes e bênçãos para os que fossem obedientes. Então, entre as maldições dos desobedientes, nós lemos que Deus amaldiçoou as pessoas desde essa época, que quem fosse desobediente sofreria na vida. E essas maldições estariam indo de geração em geração. Então, nós não podemos dizer afirmativamente, é uma maldição. Talvez sim, talvez não. Ou foi um castigo, ou uma prova que Deus permitiu para essas pessoas. Pelo motivo que for, não fiquemos preocupados, tentando pesquisar e investigar se é uma maldição ou se simplesmente foi um evento que aconteceu na vida ou uma desgraça. Não fiquemos preocupados pensando nisso. Nós vemos a maldade, nós vemos as situações, nós vemos o problema e a dificuldade. Então, o que nós queremos fazer é tentar resolver isso. Se as pessoas não conhecem as coisas de Deus, eles continuarão tendo o seu problema. Mas, se Deus lhes dá a oportunidade de conhecê-lo, de estar aqui, de ouvir a profecia, provavelmente Deus fará promessas para eles. Pelo que eu entendi, eles já têm ouvido as promessas de Deus. Então, agora, o que faz falta para eles é confiar e crer em Deus e esperar. Esperar, porque às vezes Deus cumpre uma bênção rápido. Muito rápido. Mas às vezes o Senhor demora anos para cumprir uma das suas promessas, para dar uma das suas bênçãos. E como nós não sabemos o tempo de Deus, temos de ter paciência e esperar. Essas pessoas têm que continuar vindo na igreja, porque se elas não continuarem vindo, elas perderão tudo. Mas é melhor elas confiarem em Deus, buscar a Deus, seja maldição ou não seja, ou sejam só coincidências que aconteceram na vida, não se preocupem, porque Deus as levantará e as abençoará, porque se Deus falou, Ele cumprirá. Ele vai cumprir. Então, o mais importante é a pessoa seguir no caminho, seguir em frente e se afirmar no Senhor, e assim o Senhor abençoará. Portanto, é isso que nós entendemos, temos entendido, que temos de seguir até o final, porque do contrário, perderemos as bênçãos e as promessas de Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Eu estou muito feliz do Senhor ter me permitido vir, finalmente, vê-los e visitá-los, e tomara que esta não seja nem a única, nem a última, mas a primeira de muitas, tomara. E que o meu Senhor abençoe todos vocês grandemente, e o Senhor prometeu nesses dias que aqui as pessoas da Romênia, porque eu estou falando com as pessoas da Romênia, Ele prometeu que faria milagres e sinais para vocês, que Ele estaria dando bênçãos. Muitos milagres e sinais para os irmãos da Romênia. E muitas bênçãos e muita prosperidade. Também haverá crescimento das almas. Estarão vindo muitas pessoas e este lugar ficará pequeno em pouco tempo.
Então, se preparem, porque o Senhor dará para vocês dons espirituais para muitos de vocês e trabalho para muitos e dará responsabilidades para que trabalhem para o Senhor e ganhem muitas almas para o reino dos céus. E os que são doentes, o Senhor estará curando vocês e os libertará. Os que estão tristes e afligidos, o Senhor lhes dará alegria e felicidade. Os que sofrem de inseguranças e de frustrações e de depressões, o Senhor os limpará e tirará tudo isso de vocês. E alguns estarão recebendo na sua parte financeira, o Senhor estará providenciando dinheiros. O Senhor vai abençoar de todas essas formas, vocês especialmente. Os irmãos de lá não fiquem com ciúmes, porque para vocês também vem bênçãos. Vamos orar ao nosso Deus, orando ao Senhor. E vocês peçam ao Senhor o seu desejo, o seu anseio, a sua petição que você tiver. E vocês estarão vendo como o Senhor, muito em breve, estará lhes concedendo essas coisas. E o Senhor estará lhes guiando, estará lhes ensinará os seus caminhos. Então vamos orar. Santo Pai, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Pai, Deus de Abraão, Deus de Jacó e de Isaque, Deus poderoso que andou com Moisés, Senhor, clamamos a Ti, pedimos a Ti, neste momento, e Te agradecemos por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando sobre Ti, meditando na Tua palavra bela. Nós nos deleitamos a cada vez que lemos a Tua palavra. Nós nos deleitamos quando ouvimos as Tuas promessas e as bênçãos que tens para todos nós. Senhor, nos ajuda a nos afirmarmos, a sermos firmes, que tenhamos certeza, que tenhamos convicção, que tenhamos essa certeza destes teus caminhos, porque nós queremos ganhar a vida eterna. Abençoa esta nação, abençoa os irmãos e irmãs que tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra verdadeira e de experimentar o Espírito Santo nos seus corações. Abençoa, Senhor, este grupo, e também eu te peço bênçãos para todos os irmãos e as irmãs e todas as pessoas que vão assistir o vídeo em diferentes lugares do mundo. Eu te peço por todos eles, porque eles também precisam de ti. Eles também estão te pedindo e estão clamando a ti, porque alguns deles estão doentes e outros têm parentes doentes que estão em leitos ou estão no hospital. Senhor, eles também têm desejos nos seus corações e petições. E tu, meu Senhor, cumpre para todos eles com a tua bênção. Estende a tua mão poderosa e impõe as mãos nas cabeças de todos eles, Senhor, e dá curas para eles, faz milagres e sinais para eles, e prospera todos eles, e abençoa-os, e prospera o caminho deles, e tira as armadilhas do inimigo, destrói a obra do maligno, e nos ajuda a te servir, nos ajuda a seguir em frente. Senhor, nós estamos diante da tua presença. O teu Espírito Santo desça com poder sobre cada coração, cada vida,
e abençoa, Senhor. Cura e liberta, e quebra as correntes, quebra as ataduras, as correntes, e destrói a maldade. Confiem, porque eu os abençoarei grandemente, e lhes darei o triunfo, e lhes darei a vitória, lhes darei abundância de bens materiais. Eu estarei lhes abençoando com estes bens e também com as coisas espirituais. Dons espirituais se vêm para muitas mudanças de vida eu estou fazendo, limpando corações, mudando os corações de muitos, tirando as amarguras e as tristezas, tirando a desolação da alma. Eu estou fortalecendo muitas vidas, muitos corações. Eu estou quebrando correntes. Eu estou destruindo as ataduras e tirando as armadilhas do maligno, porque o maligno, ele tem inveja dessa nação, ele tem inveja desse povo, ele tem inveja e ele quer escravizá-los, mantê-los escravizados, mas eu os abençoarei, eu os enviarei a pregar e a falar da minha palavra e do meu poder. E darei para vocês poder, e darei dons para vocês, e o triunfo estará com vocês em todos os momentos. Eu estarei mudando a mente de muitos, e me servirão, porque foi para isso que eu os chamei. Eu os busquei para que venham me servir, e eu estarei abençoando todos, e os que estão na distância, que estão assistindo desde longe, que estão me ouvindo desde longe, eu também os abençoarei e lhes darei dons e distribuirei triunfos para cada um. E vocês me seguirão e terão poder e terão inteligência para falar e para pregar, para ensinar os meus caminhos e serão felizes, porque a felicidade eu darei a todos os que me seguem. Sigam em frente. Sejam corajosos, porque a bênção chegou para todos. Confiem. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Pai Celestial. Te agradecemos no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Te agradecemos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pastor de pastores, Divino Companheiro do caminho. Te agradecemos, Senhor. Os louvores sejam para Ti, a honra e a glória seja para Ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Eliseu. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Glória e honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor. Agradecemos o meu Deus. Muito obrigada, queridos irmãos e irmãs. Eu agradeço vocês. O meu coração está com vocês. Que o Senhor abençoe vocês. E nós agradecemos o Senhor também pelas suas promessas que Ele fez para todos vocês e para os irmãos que estão atrás da câmera. Também vem bênçãos para todos. Agradecemos o Rei. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês. Com todo o meu coração, amo vocês. Amo vocês, Deus abençoe.